Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12. O texto diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos orar porque queremos colocar a nossa vida diante da sua vontade, e que a sua vontade seja revelada sobre nós por meio da sua palavra nessa noite. Mais uma vez, Senhor, fala conosco o que de fato esse texto quer nos ensinar. Choca a nossa vida prática com as verdades que o Senhor manifestou há tanto tempo nesse texto bíblico. Texto que é vivo, texto que é eficaz, texto que é capaz de nos conduzir, texto que é luz para os nossos dias escuros, texto que é correção para os nossos dias de revolta, nossos dias de desobediência. Senhor, conduza-nos debaixo da sua presença, que o Espírito Santo possa ministrar a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Como igreja, nós nos colocamos submissos ao Senhor, ao texto sagrado, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade ao Evangelho de Marcos, nós chegamos agora no capítulo de número 2, depois de demorarmos até um tempo considerável, no capítulo 1, nós nos encontramos agora com a primeira sessão do capítulo 2, desse homem chamado João Marcos, que tem, como a gente já disse algumas vezes aqui, um propósito, e é bom reiterá-lo aqui. É necessário a gente relembrar que a narrativa de Marcos, ela tem por propósito legitimar Jesus crucificado sobre Pôncio Pilatos como Filho de Deus para um grupo de cristãos lá em Roma. Marcos, ele escreve para isso. Quando Marcos escreveu, em um primeiro momento, o desejo de Marcos era esse: que esses irmãos compreendessem a rica identidade dessa boa notícia chamada Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo. E nós, como igreja, também somos abençoados pelo que Marcos escreveu há tanto tempo. Nós estamos vendo que, dentro do contexto onde Marcos escreve, os romanos valorizavam o poder, os romanos valorizavam a vitória, e Jesus Cristo, aquele que veio operando milagres e sinais, demonstrando demonstrações de poder, conforme aquele povo acreditava, começaria a sinalizar a partir do capítulo 2
que ele morreria na cruz do Calvário. Jesus, nesse texto que nós acabamos de fazer leitura, dá os seus primeiros indícios claros dentro do Evangelho de Marcos, que rumo ele deveria tomar. A atitude de Jesus diante dos fariseus, diante dos escribas, dos religiosos da época, deixam claro qual destino Jesus queria trilhar. E graças a Deus, Jesus trilhou esse destino, o destino da cruz, a cruz do meio, que foi por meio desse ato e da sua ressurreição, 3 dias depois, que ele nos alcançou. Nós somos fruto do que Jesus manifesta nesse texto do Evangelho de Marcos. Nós somos fruto do que aconteceu na cruz do Calvário. Nós somos fruto de um Jesus que veio com autoridade para perdoar pecados. A gente viu nos capítulos anteriores que Marcos ele vem narrando um Jesus com autoridade. Marcos vem narrando um Jesus com autoridade para ensinar, autoridade para expulsar espíritos imundos de pessoas possessas que cruzam seu caminho, autoridade sobre as enfermidades que cruzavam seu caminho. E esse texto do capítulo 2, ele está logo depois daquele texto onde Jesus purifica um leproso. A gente viu que a lepra, ela era o significado, o símbolo do pecado, e Jesus trava uma batalha contra uma enfermidade que era o símbolo do pecado, e purifica aquele homem. O texto de Marcos, capítulo 1, 40 ao 45, é o bastante para nos mostrar a mensagem de Marcos, de um Jesus que viria para lutar contra o maior problema da humanidade, que é o pecado. Mas agora no capítulo 2, e a cada estágio do Evangelho de Marcos, onde Marcos vai se desenvolvendo no seu raciocínio, parece que tudo vai ficando cada vez mais nítido. O propósito de anunciar esse Jesus Cristo como Filho de Deus vai ficando cada vez mais esclarecido. Então, nesse texto, Marcos apresenta Jesus explicitamente como aquele que tem autoridade para perdoar pecados. E esse texto vai nos mostrar um milagre urgente que todo pecador precisa. Um milagre urgente que um dia nós precisamos, um milagre urgente que muitos de nós aqui talvez ainda precisem. Nós vamos falar isso por meio de 3 aspectos rápidos aqui no texto de Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Primeiro, dos versículos 1 ao 4, foque nesses versículos, a gente vai caminhar neles para defender o nosso primeiro aspecto. E qual o primeiro aspecto importante desse texto que nós devemos prestar atenção? Os primeiros 4 versículos do capítulo 2 de Marcos demonstram como nós somos, quais milagres nós consideramos urgentes na nossa vida. Isso vai ser muito bem retratado pela forma como esse paralítico ele é conduzido até Jesus. Aquele paralítico tinha uma urgência, e por muitas vezes a semelhança daquele paralítico, nós temos as nossas urgências e vamos com elas, somos carregados com as nossas urgências para estarmos diante de Jesus. Então, o primeiro ponto, os milagres que nós consideramos urgentes. O versículo 1 começa dizendo que dias depois, Jesus ele entrou lá em Cafarnaum e logo correu a notícia que Jesus estava em casa. O capítulo 1 marca, como a gente relembrou, uma sucessão de acontecimentos. Lembra? Que vão demonstrando Jesus com autoridade, vão demonstrando Jesus em ação. E como a gente já mencionou também, o Evangelho de Marcos, ele acontece com muita rapidez. A narrativa de Marcos, ela é muito rápida. São muitos acontecimentos em pouco texto. Parece que Marcos assume essa característica como um escritor, porque ele quer narrar muitos feitos, muitos sinais, muitos milagres da história de Jesus, quando ele desenvolveu o seu ministério terreno aqui. E agora, dias depois de quê? Conforme o versículo 1 do capítulo 2, dias depois de purificar um leproso.
Então, alguns dias depois de purificar um leproso, Jesus está em Cafarnaum. Apesar de Jesus ter nascido em Belém, Jesus ele escolheu Cafarnaum, essa cidade, como uma cidade base para o seu ministério. Na maioria dos feitos de Jesus, eles partem de Cafarnaum, partem dessa base ministerial que ele escolheu para ficar. E rapidamente, acredito que a fama de Jesus ali começa já a se espalhar conforme os próprios textos bíblicos narram, e com rapidez as pessoas já sabiam que Jesus estava ali, sabiam que Jesus estava em casa. Então muita gente, sabendo que Jesus está em casa, uma multidão logo se aglomera nessa casa onde Jesus estava. O versículo 2 deixa isso claro: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Meus irmãos, as casas daquele contexto não eram casas muito grandes, mas acredita-se que uma lotação de uma casa naquele contexto cabia apertado, no máximo ali 50 pessoas. E o texto diz que havia tantas pessoas naquela casa que as pessoas chegavam ao ponto de ter que se aglomerar na porta da casa em Cafarnaum, onde Jesus estava. Os relatos de Marcos, lá no capítulo 1, são suficientes para nos demonstrar por que isso acontecia. Jesus ele passava curando enfermos, expulsando espíritos imundos de homens possessos, combatendo todo tipo de enfermidade, ensinando com autoridade, debatendo com os religiosos. E meus irmãos, uma pessoa nesse sentido, obviamente, atraía muita gente. Não é difícil perceber até hoje, não é? Quando acontece qualquer coisa lá na nossa vizinhança, a gente escuta um barulho diferente. Hoje mesmo, lá na rua de casa, parece que tinha uma discussão lá alta de alguém, e aí eu, perto da janela, logo abri a janela e pus a carona lá, porque a gente é assim, a gente vê um barulho, algo acontecer, a gente sente curiosidade. Então imagine um homem que cura enfermidade, um homem que ensina com uma autoridade inexplicável. Jesus atraía muita gente, e era muito comum que homens que se denominavam profetas naquele contexto atraíssem muitas pessoas. Lembra quando Jesus chamou os discípulos, e daquele contexto onde era muito comum seguir mestres judaicos? Isso fazia com que muitos homens tivessem discípulos o rodeando o tempo todo. Era comum homens andarem ali rodeados por pessoas. E Jesus atraiu uma enorme multidão na casa onde ele estava. Jesus fazia algo. Jesus anunciava-lhes a palavra. A semelhança do que ele fez quando entrou naquela sinagoga onde tinha um homem com espírito imundo. Jesus foi para aquela sinagoga, lá no capítulo 1, versículo 21, para ensinar. Jesus foi lá naquela sinagoga para anunciar o reino de Deus, para anunciar a sua mensagem, para anunciar as riquezas do Evangelho, a qual ele era a principal e a única notícia desse Evangelho. E Jesus está fazendo a mesma coisa. Mas, meus irmãos, perceba um detalhe importante: Jesus está fazendo isso na sua casa. Quando Jesus vai à sinagoga, Jesus ele anuncia o reino de Deus, anuncia o Evangelho em uma forma formal, não é? Ele anuncia o Evangelho em uma espécie de um culto judaico, onde um homem se posicionava em uma espécie de um púlpito, abria um texto da Torá, fazia leitura e dava a interpretação. Mas agora Jesus estava em casa, em uma casa onde ele ficava em Cafarnaum, e mesmo assim ele anuncia a palavra. Jesus agora não está anunciando a palavra de uma forma formal, mas ele está anunciando a palavra de uma forma informal. E a gente deve ter a nossa atenção para essa questão, porque o cristão ele deve aprender a se comportar da mesma forma. Meus irmãos, todos os momentos são momentos onde nós temos a oportunidade
de anunciar o Evangelho. Na fila do banco, a gente pode anunciar o Evangelho. No nosso lar, a gente pode anunciar o Evangelho. Hoje fui visitar meu pai, que está no CTI ainda, né? Eu havia comentado com os irmãos. Na verdade ele saiu, mas voltou de novo. Orem, continuem orando lá pelo meu pai. E existem alguns assuntos que a gente conversa, não só com as pessoas da nossa família, mas que são comuns em todos os dias da nossa vida. E logo, meu pai, ele é bastante reclamão, sabe? Aí, quando ele me viu, a gente trocou meia dúzia de palavras e ele começou a reclamar da vida. Começou a reclamar, lamentar. Porque agora vai ser o fim da minha vida e tudo mais. E aí eu brinquei com ele, falei: pai, o problema é depois daqui. O problema é depois dessa vida, como é que as coisas vão acabar? O senhor ainda não confessou Jesus, como que vai fazer? E aí o semblante muda, a conversa ganha um outro norte, mas ali há uma oportunidade da introdução do Evangelho. E aí expliquei o Evangelho para ele. Falei: pai, o que importa não é essa vida não. Essa vida é algo muito passageiro. O que importa é Cristo, e após isso aqui, o que nos espera depois disso com Cristo, vai muito mais além do que o Senhor está vivendo aqui. E deixei ele pensativo lá, e a gente não sabe se a pessoa creu verdadeiramente ou não, né? Nós não somos juízes a esse ponto, mas a gente deixa a mensagem. E meus irmãos, tantas outras vezes a gente tem a oportunidade de uma forma informal, como Jesus, que estava lá em casa, talvez cansado desses afazeres que Marcos narra, fazendo tantas coisas, curando ali, ensinando aqui, e quando ele chega em casa, eu imagino que Jesus, talvez, uma suposição, possa ter pensado: olha, acho que eu vou tirar um tempinho aqui para esticar a perna. E de repente começa a fluir uma multidão, e Jesus logo se levanta e diz: vou continuar anunciando o que eu vim para anunciar, continuar anunciando o Evangelho. Meus irmãos, temos muitas oportunidades. Você, jovem, adolescente, tem a oportunidade de anunciar o Evangelho na sua escola. Você tem a oportunidade de anunciar o Evangelho para os seus amigos, na rede social, e assim por diante. Devemos aprender com Jesus que não podemos perder tempo. Jesus estava sempre anunciando o Evangelho, sempre, em todas as oportunidades, tanto de uma forma formal quanto informal. Mas depois desse evento aconteceu algo atípico, que não era normal naqueles acontecimentos que vinham sendo sucedidos ali. Versículo 3 diz que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E meus irmãos, olhem só, esses 4 homens conduziram um paralítico a Jesus. Provavelmente eu imagino que esses homens conheciam Jesus, mesmo que seja apenas de ouvir falar, né? Para que eles tivessem essa convicção, para que eles tivessem essa engenhosa ideia de pegar um paralítico em sua maca, e maca aqui, meus irmãos, é um colchão, literalmente, cada um segurar em uma das pontas, das 4 pontas que aquele colchão tinha, e levar esse homem até Jesus. Provavelmente ouviram falar que havia um homem ali que fazia milagres, um homem que realizava sonhos, um homem que resolvia problemas que o homem comum não consegue resolver. E tendo um amigo paralítico, como bons amigos, logo pensaram: vamos levar o nosso amigo lá. E foi isso que eles fizeram. Meus irmãos, o paralítico, ele não poderia chegar até Jesus por si mesmo. Suas pernas não se moviam, seus músculos eram atrofiados, a coluna paralisada. Meus irmãos, você já pensou que deve ser alguém em estado de paralisia? Desejo de levantar, desejo de correr, desejo de ir e vir sem precisar depender de ninguém e não poder. Músculos atrofiados ao ponto de não se moverem de maneira alguma.
Imagine querer fazer algo e não conseguir. Eu tenho 30 anos e sou jovem ainda, mas já fui mais. E há algumas realidades que chegam na nossa vida que eu nunca imaginei que iam acontecer. E geralmente a gente começa a perceber ela depois dos 30. Sempre gostei de jogar futebol. E meus irmãos, corria como ninguém. Mas, sinceramente, com os 30, às vezes vou jogar futebol, tem uns lançamentos, Isaac, que eu olho, Daniel, e eu penso, se eu tivesse 20, eu chegava nessa bola, mas com 30 não dá. Então eu penso, não vou nem correr, não vou chegar, vou gastar um pique. E meus irmãos, agora imagine um cenário de alguém paralítico, talvez um paralítico de nascença, a gente não sabe a situação desse homem. Talvez paralítico por causa de um acontecimento na vida. Imagine o desejo de imaginar algo, mas não conseguir poder fazer, por ser impedido disso. A pergunta óbvia que a gente poderia fazer aqui, com certeza é: qual era o maior desejo? Qual era o maior sonho de um paralítico como esse? O que é que ele mais desejava? Com toda certeza, a gente não precisa ser mestrado, doutorado, PhD, nada para saber responder essa pergunta. É uma resposta óbvia. O maior desejo de um paralítico é andar. O maior desejo de um paralítico é poder caminhar. Como eu imagino que o maior desejo de um cego seja enxergar. O maior desejo de alguém que está talvez em uma idade avançada seja voltar a ser jovem, ter a mesma energia. O sonho desse homem era voltar a andar. E para realizar seu sonho, esse homem tem companheiros. Para realizar seu sonho, esse homem tem pessoas que acreditam no que Jesus pode fazer para ajudar na sua jornada. E o que esses homens fizeram no versículo 4? E não podendo se aproximar dele, uma multidão ali, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, Jesus. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Parece estranho imaginar isso, mas as casas no contexto judaico da Palestina, geralmente tinham acesso ao telhado. Então uma escada estava provavelmente do lado dessa casa, e ela dava acesso a esse telhado. Como é que se abriu um buraco nessa casa? Meus irmãos, naquele período as casas não eram de laje assim não, geralmente era feita de juncos, com barro, uma coisa toda improvisada, que até suportava alguém sobre ela, mas que não era tão difícil de se abrir um buraco ali não. Então eu imagino que esses 4 homens subindo essa escada, abrindo um buraco, começam a descer esse homem diante de Jesus. Meus irmãos, imaginem um culto acontecendo dentro da casa em Cafarnaum. Nós aqui em um culto e alguém de repente começa a descer diante de nós pelo teto e é colocado diante do púlpito, é colocado diante do Senhor Jesus Cristo, que é o verbo vivo, que é a própria palavra de Deus. Esse homem provavelmente pensou algo que qualquer um no seu lugar pensaria: agora eu estou diante da minha chance. Agora eu estou diante daquele que pode realizar o meu sonho. Agora eu estou diante daquele que pode mudar a minha história. Porque esse Jesus que todo mundo está falando, ele realiza milagres. Ele já purificou um leproso, ele já curou a febre da sogra de Pedro, ele já libertou um homem que estava possesso de um espírito imundo. Esse homem já enfrentou inúmeras outras enfermidades que passaram no seu caminho e instantaneamente todo mundo foi curado, e agora eu estou diante dele. Meus irmãos, o nosso tópico é os milagres que nós consideramos urgentes, e muitas vezes é exatamente como esse homem que nós nos colocamos diante de Jesus. Nós nos colocamos aqui
com as nossas necessidades, não é? A gente chega aqui com os nossos problemas, a gente vem aqui com a nossa ansiedade, que é o nosso maior problema, a gente vem aqui com as nossas preocupações, que é o nosso maior problema, a gente vem aqui com a nossa depressão, com o nosso problema financeiro, com o nosso sonho de jovem, de adolescente para o futuro, e a gente assenta nos bancos da nossa igreja, como aquele homem foi colocado diante de Jesus, e a gente diz para Jesus, olha para Jesus como que dizendo, estou aqui, e o meu sonho é esse. São esses os milagres que nós muitas vezes consideramos urgentes. A nossa causa, o nosso problema, a nossa situação. Meus irmãos, ainda que por muitas vezes nós nos colocamos diante de Jesus de forma genuína, não há como negar que cada um de nós é tentado muitas vezes a se colocar diante de Jesus com as nossas necessidades e acreditar que Jesus está ali diante de nós para realizá-las, para torná-las reais, para tirar de nós o sofrimento. É assim que nós nos comportamos muitas vezes. Esses são os milagres que nós consideramos urgentes, mas nos versículos 5 ao 7, nosso segundo tópico, talvez uma pergunta deva ser respondida, deva ser feita aqui. Qual o milagre que Jesus de fato considera urgente? Nós consideramos os nossos sonhos e realizações pessoais como um milagre urgente, mas o que é que Jesus quer para cada um de nós? O que é que Jesus considera urgente em nós? E Jesus vai manifestar isso de forma muito clara na vida desse homem. Então, primeiro, os milagres que nós consideramos urgentes. Mas segundo, o milagre que Jesus considera urgente. Está claro e explícito nos versículos 5 ao 7. No versículo 5, depois que Jesus olha para aqueles homens, Jesus diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Antes de fato a gente esboçar o versículo 5 de uma forma mais clara, a gente não pode passar por aqui, não pode deixar passar despercebido a perseverança desses 4 homens. E meus irmãos, Jesus não viu só a fé do paralítico, Jesus viu a fé de todos aqueles homens, vendo-lhes a fé no plural. Marcos, quando se dirige aqui no versículo 5, está falando da fé de todos aqueles 5 homens, não só do paralítico e não só dos 4 homens, e como esses homens foram perseverantes. Meus irmãos, Jesus declara que os pecados daquele homem estão perdoados por causa do que aqueles 4 homens fizeram com aquele paralítico. Foram instrumento de Deus na vida daquele paralítico. E no nosso coração, essa chama deve queimar. Essa chama também, ela deve arder. Qual chama? A chama do desejo de levar outras pessoas para diante de Jesus. Nós não podemos fazer um trabalho de conversão, porque quem convence de fato é o Espírito Santo. Nós não podemos fazer um trabalho de escolha daqueles que são salvos, mas nós podemos colocar pessoas do nosso contexto diante de um evangelho que tem capacidade de salvar. Meus irmãos, há um homem na história da igreja chamado George Miller, e eu lhe aconselho a, em um tempo oportuno, ouvir a história desse homem. Provavelmente no YouTube deve ter algum relato da biografia desse homem. Um homem de fé, um homem que dedicou sua vida a um orfanato, onde cuidava de inúmeras crianças, fez isso a vida toda. Mas há uma história desse homem
relatada no seu diário após a sua morte, que foi encontrada, de que George Miller, ele orou a vida toda por um dos seus amigos que não conhecia Jesus Cristo, por um dos seus amigos que eram daqueles amigos parceiros, fiéis, mas que não conhecia de fato o Senhor Jesus Cristo. E George Miller veio a morrer sem perceber, sem ver, melhor dizendo, aquele homem se converter a Cristo. Mas no seu diário eles descobriram que ele nunca desistiu daquele homem. Ele passou a vida inteira orando por aquele homem, e no seu velório aquele homem confessou a Jesus Cristo. Passou uma vida orando por alguém, um desejo, um amor de ver alguém diante de Jesus, uma chama que incendiou a vida desse homem e pode incendiar a nossa. A atitude desses 4 homens nos ensinam também quais devem ser os nossos amigos, não é? Porque aquele paralítico de fato tinha bons amigos, amigos que tiveram o desejo de aproximá-lo de Jesus. Mas, meus irmãos, nesse estágio da narrativa de Marcos, a gente tem que perceber e não pode deixar de mencionar o que de fato interessa nesse versículo 5. Jesus não deu àquele homem o que ele queria. Jesus não entregou àquele homem o que ele considerava mais importante. O maior sonho daquele paralítico era andar, e quando ele está diante de Jesus, ele está vendo a sua maior oportunidade de poder ter esse sonho realizado. Mas Jesus olha para aquele homem fixamente e diz algo diferente do que ele esperava: filho, os teus pecados estão perdoados. Imagine aquele paralítico sem entender nada. Imagine aquele paralítico pensando: olha, Jesus, será que o Senhor não está vendo que eu não consigo andar? Será que o Senhor não está vendo o meu problema? Será que o Senhor não está vendo que as minhas pernas, os meus músculos e nervos são atrofiados ao ponto de eu não conseguir dar um passo sozinho? Eu penso que quando Jesus diz para aquele paralítico que os seus pecados estavam perdoados, é bem provável que em um primeiro momento aquele paralítico tenha ficado indignado, porque ele pode ter pensado: eu tenho um problema bem maior, e é isso que o Senhor me diz? E, meus irmãos, muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós nos colocamos diante de Jesus com os nossos problemas, e temos aquilo que é a maior riqueza que um cristão pode ter. Tivemos os nossos pecados perdoados na cruz do Calvário, fomos livrados da ira de Deus, fomos livrados com a nossa salvação em Cristo Jesus do inferno, do abismo, das trevas. Mas nós consideramos mais importante a nossa vida financeira, nós consideramos mais importante a nossa vida emocional, nós consideramos mais importante as nossas conquistas materiais, porque esses são os milagres urgentes que nós consideramos urgentes. Mas o milagre que Jesus considera urgente é o milagre da salvação, é o milagre do perdão de pecados, é a justificação. Meus irmãos, Jesus enxergou naquele homem um problema maior do que um mero problema financeiro. Jesus enxergou naquele homem um problema maior do que a sua mera paralisia. Jesus enxergou naquele homem um problema maior do que talvez a ansiedade, a tristeza e o sofrimento. Meus irmãos, quando Jesus lhe salvou, talvez você possa ter pensado, como um cristão imaturo, e é normal que isso aconteça: agora é só vitória. Até porque nós somos doutrinados com canções até dessa forma, né? Agora é só vitória, agora é só bênção. E logo você foi surpreendido e entendeu que
a vida cristã não é bem assim. Que apesar de ter sido salvo e salva por Cristo, muitos problemas ainda aparecem, muitas dificuldades ainda batem à sua porta. Mas, meus irmãos, se de fato você creu verdadeiramente em Cristo, isso deve ser suficiente para você. Jesus enxergou um problema muito mais grave em você do que qualquer outro problema superficial que você possa apresentar. Jesus enxergou um problema na sua natureza. Jesus enxergou um problema crônico que há na humanidade, um problema que se chama pecado. E o termo pecado aqui não diz respeito somente a práticas pecaminosas, diz respeito a como cada ser humano nasce. Você nasceu como um pecador, você foi concebido em pecado, e a mensagem do Evangelho, ela está sendo exposta aqui de forma muito clara por Marcos, por meio da atitude de Jesus. Jesus está olhando para aquele paralítico dizendo: olha, há algo mais importante que precisa ser sarado em você. Porque, meus irmãos, a resolução dos milagres que nós consideramos urgente não nos satisfaz. Se Jesus tivesse apenas curado esse paralítico, sabe o que aconteceria? Em 3 meses ou menos, esse paralítico estaria andando, e para ele seria normal andar. Porque a gente é assim, nós nos comportamos dessa forma. O nosso sonho é o novo carro, e quando nós conquistamos o novo carro, logo andamos nele, e já a gente pensa: carro normal, igual todos. O nosso sonho é a promoção no trabalho, e a gente consegue, o salário aumenta, e logo em 6 meses a gente está dizendo: o patrão deveria aumentar, não estou satisfeito com isso não, eu merecia mais. Só andar para esse paralítico é muito pouco. Jesus está olhando para esse paralítico e está dizendo: olha, somente voltar a andar é muito pouco para você. Há algo mais profundo, que é o pecado. E por isso, meu filho, eu lhe declaro, vendo a sua fé, os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, sofrendo na vida terrena, em determinado momento na sua carta aos Filipenses, disse: a minha pátria é o céu. Meus irmãos, essa vida é passageira. Essa vida é passageira. E as nossas conquistas aqui, nesse solo passageiro, elas passam. E o que de fato é levado em conta após essa vida é se nós tivemos os nossos pecados perdoados. É se Jesus, é se nós cremos no fato de que Jesus propiciou os nossos pecados, ou seja, se Ele apaziguou a ira que estava sobre nós, ou seja, se Ele bebeu o castigo que nós merecíamos beber, e se nós cremos nisso. Se isso é verdade para a minha vida, se isso é verdade para a sua vida, se isso é verdade para a sua família, no fim, é isso que de fato importa. E é isso que Jesus considera importante, antes de pensar na paralisia daquele homem. Meus irmãos, o maior castigo que Deus poderia nos dar seria nos entregar aos nossos milagres urgentes, às nossas próprias vontades, ao nosso senso do que é importante. Imagine se Jesus lida com esse paralítico de acordo com o senso de importância que ele tinha da vida. Provavelmente esse paralítico iria pedir outra coisa. Os irmãos, a não ser os mais novos,
não vão lembrar do Aladim. Ainda que tem uns filmes novos aí do Aladim, né? Saindo aí na Netflix aí. Mas o Aladim é um personagem antigo. E o Aladim, ele pega uma lâmpada, e ele esfrega essa lâmpada, e da lâmpada sai um gênio. E o gênio, ele realiza qualquer desejo, qualquer milagre. Meus irmãos, imagine se o nosso Deus, se o nosso Cristo pudesse ser tratado como um gênio da lâmpada, que estaria submisso aos nossos desejos, vontades, aos nossos milagres. Imagine se aquele paralítico, quando baixado do telhado, não tivesse sido colocado diante de um Cristo, mas tivesse sido colocado diante de um gênio da lâmpada. Provavelmente aquele paralítico iria fazer um pedido. Ele iria dizer: gênio, eu quero andar. É o que eu mais quero, andar. É o que eu mais desejo, correr, ir e vir, sozinho, sem depender de 4 homens como esse que tiveram que me trazer aqui. Meus irmãos, faça uma análise séria sobre a sua natureza. Imagine se o nosso Cristo, se o nosso Deus estivesse submisso ao seu senso de importância, ao seu desejo. Provavelmente a maioria de nós, se não todos, não iríamos nos colocar diante de Jesus e dizer para Ele: Jesus, perdoa os meus pecados. Isso é o que há de mais importante para mim. Alguns de nós nos colocaríamos diante dele e diríamos: eu quero riqueza. Alguns de nós nos colocaríamos diante dele e diria: eu não quero enfermidade nunca mais, nenhuma doença. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas nenhum de nós conseguiria elaborar uma obra perfeita de um Deus que se encarnou, que se fez homem para morrer na cruz e perdoar os nossos pecados. Mas o que acontece no texto agora é curioso para que a gente encerre, porque o versículo 6 e 7 continuam a narrativa dizendo: mas alguns dos escribas estavam assentados ali, os religiosos, e eles arrazoavam em seu coração. Eles nem falaram, eles pensaram só, no seu íntimo, no seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Meus irmãos, como a gente sabe, os pecados naquele contexto, eles precisavam de expiação por meio de ofertas no templo. Foi inclusive esse o procedimento, não é? Lembra? Tudo que um pregador sempre quer é que os irmãos lembrem da pregação anterior. Lembra da pregação do leproso? Jesus até diz para aquele leproso: vai lá e oferece os sacrifícios que Moisés designou. Era assim, normalmente, também por meio de sacrifícios, que alguém tinha a suposta ideia de que seus pecados estavam perdoados. Então era sacrificado ali animais e pensava-se que os pecados ali estavam resolvidos por causa disso. Aquele método do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento fala bastante de forma repetida. E meus irmãos, o que esses escribas estão supondo aqui, para eles, na mente deles, é algo verídico para um religioso, porque eles estão acusando Jesus de blasfêmia, e a pena para blasfêmia, conforme Levítico capítulo 24, versículo 10 ao 23, depois você pode conferir lá, a pena para blasfêmia era a morte. Por que que eles estão acusando Jesus de blasfêmia? Porque Jesus está reivindicando para si algo que só Deus pode fazer. Olha o que eles disseram: quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? É isso que aqueles escribas estão fazendo. É como se eles olhassem e dissessem: olha, então quer dizer que esse homem está dizendo que ele é o próprio Deus. Isso é blasfêmia, pena de morte.
E meus irmãos, Jesus era bastante inteligente. E Jesus não deixou essas palavras, onde ele reivindicou para si uma autoridade divina, escapar dos seus lábios. Obviamente que não. Jesus, por causa daquele paralítico, ele está colocando a sua vida em jogo. Jesus sabia que se ele dissesse para alguém: eu tenho autoridade para perdoar os seus pecados, ele seria acusado de blasfêmia, seria acusado de estar se comportando como um Deus, e para um judeu ninguém poderia fazer isso. Um povo monoteísta ao extremo, só há um Deus, só um Deus pode perdoar pecados. Mas um homem aparece e diz: eu perdoo os seus pecados, paralítico. Então todo mundo está pensando: é isso mesmo? Esse homem que Marcos anunciou essa boa notícia está dizendo que é Deus? Blasfêmia. Meus irmãos, Jesus aqui está colocando a sua vida fadada à morte, por causa de uma alma, por causa de um homem, por causa de um paralítico, por causa de um homem jogado na sociedade. E meus irmãos, o que Jesus fez comigo e com você não foi diferente. Naquela cruz, Jesus afirmou para todos aqueles que creem verdadeiramente: os teus pecados estão perdoados. Jesus está diante da situação desse paralítico, como que quem dissesse: por causa de você eu morro, por causa de você eu sou capaz de expressar palavras que podem me levar a uma condenação de morte. Eu morrerei por causa dos seus pecados, e por isso eu lhe declaro: os teus pecados estão perdoados. Um pré-anúncio do que aconteceria. Aqui ainda no capítulo 2, Jesus está anunciando por que é que ele veio. Jesus está dizendo claramente: eu vim para perdoar pecados. E os pensamentos de um religioso, de um escriba, de um fariseu não vão me fazer retroceder. Eu vim para isso, eu vim para morrer. Eu me lembro muito bem das palavras de João capítulo 10, onde Jesus diz que Ele mesmo dá a sua vida, porque Ele quis dar a sua vida, foi da sua vontade, do seu desejo morrer. Jesus não é um mártir que morreu porque foi assassinado. Jesus é o único que morreu porque colocou a sua vida à disposição da morte, por causa de um paralítico como esse, por causa de um pecador como eu, por causa de um pecador como você. Esse é o milagre que Jesus considera urgente. Mas por fim, meus irmãos, agora no versículo 8 ao 12, a gente revê a afirmativa de que a salvação, ela é o maior milagre que você pode receber. Você deve se contentar com isso. Jesus, percebendo que aqueles homens arrazoavam em seu espírito, ele confrontou aqueles homens. Ele diz no versículo 9: olha, o que é mais fácil? Fez uma pergunta para eles: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Meus irmãos, a nossa compreensão, isso é importante para todos nós, a nossa compreensão da doutrina do pecado, ela muda a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Então, é extremamente importante que uma igreja, que nós como igreja, a gente seja bem preparado biblicamente acerca do que é essa doutrina do pecado, acerca de como nós fomos gerados e concebidos com essa inclinação ao pecado. Quando a gente tem uma boa convicção dessa doutrina do pecado, nós não invertemos valores, nós passamos a considerar de fato a salvação como o milagre
mais urgente da nossa vida, como o milagre mais importante da nossa vida. Jesus deixou claro porque cura o paralítico. E ele faz para que aquelas pessoas soubessem que ele era o Filho do Homem. E ele deixou isso bem claro nos versículos 10 e 11. Ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para sua casa. Jesus está deixando bem claro para aqueles quando faz uma pergunta: o que vocês acham mais fácil? Será que vocês acham mais fácil fazer um paralítico andar ou perdoar um pecado? Provavelmente, meus irmãos, aqueles homens achavam que o perdão de pecados era uma tarefa muito mais difícil. Muito mais difícil. E de fato era. E por isso eles acusam Jesus de blasfêmia. Acusam Jesus de uma forma rigorosa. E Jesus, além de demonstrar que tem autoridade para perdoar pecados, deixa claro que as outras coisas após esse ato tão grandioso eram pequenas diante de tamanha soberania que carregava consigo. O importante não era aquele homem sair andando dali, mas para que, por meio desse milagre, ele fosse conhecido como Filho do Homem, ele diz: olha, pega a sua maca, levanta e anda, vai embora, você está curado. Agora, depois de curar a enfermidade espiritual, Jesus cura a enfermidade física daquele homem. Jesus dá àquele homem muito mais do que ele merecia. E meus irmãos, como Deus tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Como Deus tem nos dado coisas que diante de nós deveriam ser coisas supérfluas. Deus tem nos dado algo muito mais importante, muito mais abundante, que é a salvação em Cristo Jesus, mas também tem nos dado muitas outras coisas em inúmeras áreas da nossa vida, como deu aquele homem a oportunidade de andar novamente. E eu quero encerrar fazendo uma conclusão bem rápida, de falar 3 palavrinhas aqui. A primeira: esse relato aqui de Marcos, meus irmãos, que a gente leu, ele nos ensina que por muitas vezes, muitas pessoas começam a buscar Deus, talvez com a sua motivação errada. Às vezes a gente vai diante de Deus com as nossas urgências, com os nossos desejos pessoais, e Deus nos surpreende, como surpreendeu aquele paralítico, nos dando e nos demonstrando que há algo muito maior e mais profundo que deve ser tratado em nós. E talvez essa seja a sua situação. Meus irmãos, Deus, Ele tem a tendência de transformar coisas ruins em coisas boas. Às vezes a nossa motivação de estar diante de Deus, ela não é boa, mas o Senhor, com a sua infinita graça, com a sua misericórdia, Ele nos mostra o que de fato é importante. O meu desejo, eu acredito que o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo é que você saia daqui nessa noite tendo a certeza de que aquilo que é mais importante na sua vida é a justificação pelos seus pecados. É o fato de que seus pecados foram perdoados. Muitas outras coisas Deus pode te dar e vai te dar e tem te dado, mas isso é o que é mais importante. E Marcos quer deixar isso bem claro. Mas segundo, ainda que você encerre, meus irmãos, e aqui um recado, a sua vida com muitas circunstâncias difíceis, problemas em várias áreas, ainda que esteja tudo difícil, ainda que tudo esteja aí talvez desabando, você não sabe aonde socorrer, tantos problemas, ainda assim, meus irmãos,
Se de fato você creu verdadeiramente que Jesus ele tem poder, autoridade para perdoar pecados, comece a se sentir satisfeito. Há uma palavra nos nossos dias que pode mudar a nossa forma de ver a vida: satisfação. A gente vive a geração da insatisfação, porque na maioria das vezes a gente nunca está satisfeito, a gente não está saciado. Mas, meus irmãos, aqueles que têm Cristo como o seu Senhor, esses são satisfeitos. Cristo satisfaz o homem. Se aquele paralítico voltasse para casa paralítico, mas com seus pecados perdoados, ele viveria satisfeito. Mas se ele voltasse andando sem os seus pecados perdoados, talvez iria faltar muita coisa na sua vida ainda. E por último, somente o Filho do Homem, somente Jesus Cristo, ele pode perdoar pecados, e essa é a maior bênção que você pode receber. Assim como ele sabia o que aquele paralítico precisava, ele sabe o que o seu coração precisa. Ele sabe o que você precisa nessa noite. Talvez você chegou aqui nessa noite e você nunca creu verdadeiramente em Jesus Cristo. Você nunca confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas nessa noite você tem a oportunidade de fazer isso. E eu gostaria de orar por você nesse sentido.